Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, vou te contar uma história que aconteceu comigo. Meu nome é Arthur. Essa história aconteceu na minha antiga escola há muitos anos atrás. Eu estava estudando normalmente, né, até que chegou a hora do recreio. Sabe aquela hora que todo mundo ama? Na escola tinha um zelador muito estranho. Ele era todo corcunda e sempre carregava uma sacola preta em sua mão. Eu achava que era apenas lixo que estava ali, né? E que ele estava indo jogar fora aquela coisa. Quando chegou a hora de ir embora, todos foram para casa, né? Depois de um tempo, eu percebi que ele estava me acompanhando. Naquele momento eu não pensei muito, mas comecei a ficar arrependido de ter reparado nele. Naquela mesma noite, eu estava deitado na cama. Quando olhei pela janela, foi quando ouvi um assobio. Garoto, vem aqui. Eu fiquei muito assustado e fechei a janela imediatamente. Depois disso, eu comecei a sentir que estava sendo observado. Olhei pelos arredores, mas não tinha ninguém. Eu tentei me acalmar, até ouvi uma voz bem baixa na janela. Vem aqui, garoto! Eu preciso do seu fígado. Ficou nessa por 2 semanas, até que um dia, por volta de 9 da manhã, escutamos um grito vindo de fora, né? Colocamos a cara para ver o que aconteceu. Só vi um garoto de outra turma caído na área externa da escola. Sabe o pátio, então? Depois ficamos sabendo que ele teve um órgão roubado, cara. A polícia veio até a escola, mano, nesse dia. Ninguém descobriu nada. Parece que os adultos lá, os responsáveis, não falaram muito detalhes, né? Nem o garoto parece saber o que aconteceu. Não vi mais ele naquela escola, acho que transferiram ele. Tenho certeza de que foi aquele zelador corcunda que tava falando que precisava do meu fígado. Eu não sei muito sobre essa criatura. Só sei que depois daquele dia, eu não vi mais aquele zelador. Agora eu tenho um cachorro que fica comigo. Ele me protege de qualquer ameaça que chegue perto de mim. Pelo menos é que eu espero, né? E meus amigos, eu lancei um novo quadrinho aí da loja do Léo. Te apresento Monster Prison. Que é isso, meus amigos? Esse quadrinho tá maneiro pra caraca. Adiciona esse zap aí da loja que eu te mando uma prévia, mano, beleza? Olá, Léo, meu nome é Emily e adoro seus vídeos. Gostaria de pedir para me desenhar com cabelo rosa. Essa história que vou contar não é minha, mas sim da minha tia. Minha tia trabalha como mergulhadora há mais de 10 anos. Em abril de 2020, ela conta que nesse dia, ela foi trabalhar numa plataforma de petróleo. Eram por volta de 3h30 da manhã. Ela conta que estava completamente sem sono e decidiu caminhar por ali, né? Pelos corredores de aço da plataforma, sabe? Foi ali que escutou um canto vindo de longe, de uma voz feminina. Mas não era um canto normal, era um canto triste, mas ao mesmo tempo atraente. O som vinha de todas as direções ao mesmo tempo, parecia que vinha mais da escuridão. E ela tentava procurar, mas não conseguia localizar a origem. Muito louco, né? Mesmo sem saber o porquê, sentia muito vontade de olhar para baixo, para a superfície da água. Foi daí que ela pegou a lanterna industrial de LED, que é super potente, e começou a iluminar tudo ao redor. E foi aí que ela viu. Ela conta que embaixo da estrutura da plataforma tinha uma criatura muito bizarra. Parecia uma mulher, só que algo nela estava errado. Ela tinha um cabelo preto sobre o ombro. Assim, tinha a pele muito branca e o olho totalmente preto. Ela conta que quando viu o rosto dela, ficou perplexa. Era totalmente preto e não tinha a parte branca. Não tinha nariz e tinha uma cauda verde. A pior parte, segundo ela, era os dentes. Parecia de tubarão. Sabe aqueles dentes serrilhados? Era horrível. O braço dela era fino e muito longo e os dedos também, com garras pontiagudas.
Ela conta que a criatura olhava e sorria sinistramente e continuava cantando aquela melodia pavorosa, mas ao mesmo tempo hipnotizante. Aí pareceu que ela ficou irritada com a luz da lanterna e fez uma cara pior ainda. Então entrou no mar e desapareceu. Depois, no dia seguinte, ela pediu transferência imediata daquele lugar e nunca mais pôs os pés ali. Ela conta que até hoje, no silêncio da madrugada, ainda escuta essa melodia, porque ela mora perto da praia, né? Também, hoje em dia, ela precisa tomar remédio controlado para conseguir dormir. Graças a esse trauma aí, né? Obrigada por ler minha história, Léo. Olá, Léo, sou o Gomes, mas pode me chamar de Gominho. Então, há muito tempo tem uma história no meu bairro sinistra, mais especificamente no campinho lá de perto, né? Aonde eu jogo bola com os moleque. Então, lá, umas décadas atrás, morreu um garoto com uma bolada na cabeça. Parece que tava tendo um jogo de adulto lá, né? O garoto ficou atrás do gol e a bola veio com tudo, com toda a força na cabeça dele e estourou o cocuruco do moleque. A bola bateu em cheio e ele foi pra trás, né? Numa parede, aí já era. Tomate amassado. Então, desde que eu me entendo por gente, as pessoas jogam bola ali e evitam ficar ao lado do gol que teve a tragédia, né? Até que teve um dia que estávamos com muita gente para jogar. Tinha uns garotos de outro local também. Então decidimos jogar com o campo todo. Usar todo o perímetro do local ali para poder ter um jogo decente, né? Eu fiquei meio ressabiado, pois estávamos com receio de acontecer alguma coisa estranha. Então escolhemos o lado oposto do que aconteceu o bagulho, né? Começamos a jogar, até que em um determinado momento, o goleiro adversário caiu no chão e ficou inconsciente, maluco. Ninguém viu o que tinha acontecido, pois a bola estava do nosso campo, né? Lá, estava no nosso lado. Aí quando a gente olhou, parou lá, viu o moleque tava estendido no chão. Que é isso, maluco? Paramos a partida para acudir ele e depois de 5 minutos ele acordou. Falou que tomou uma porrada na nuca e não sabia de onde veio. Parecia que foi tipo um chutão na cabeça dele, tá ligado? Então Juninho, um garoto do meu time, berrou: "Foi o fantasma do garoto estourado que te atacou, maluco!" Pediram pra trocar de campo, então meu time ficou pro lado do desastre, né? Eles acharam que foi alguém que jogou alguma pedra no goleiro deles pra boicotar ali a partida, tá ligado? Então começou novamente. Entretanto, teve um momento que a bola tinha caído lá no fundo do campo, né? E o nosso goleiro ia chutar lá, né? Fazer aquele tiro de meta. Acho que é isso o nome. Ele colocou a bola no chão, se afastou e quando foi mandar o chute, cara, ele escorregou e bateu a cara na bola. Mas foi uma batida boa, cara, batida forte. O sangue começou a escorrer do nariz dele. Juninho berrou: "Aí, ó, mais uma vez o fantasma do garoto estourado atacou. Caraca, esse jogo aqui tá zicado, meu irmão." O clima ficou pesado e o futebol morreu nesse dia. Outra semana eu fui jogar novamente lá, né? Mas no lado oposto, pra evitar qualquer maldição aí, sei lá. Então, uma hora a bola acabou caindo lá, né? Nenhum de nós teve a coragem de ir buscar. Então ficou ali. Nunca mais joguei bola naquele campo bizarro, mas ouço sempre alguma notícia ruim de que alguém se machucou lá, que detonou a cabeça, sempre envolvendo cabeça ali. Realmente eu acho que a maldição é verdadeira, hein? Oi, Léo, meu nome é Jonathan e adoro o seu canal, cara. Quando fizer meu personagem, desenha eu louro escuro aí com rabo de cavalo, tá ok? Eu morava com minha mãe e meu irmão menor. Léo, a minha mãe via vultos pela casa e o meu irmão reclamava de pesadelos constantes. No meu quarto, que eu dividia com ele, era sempre frio lá dentro, cara. Não sei se era porque ele era mais isolado da casa, mas era bem frio ali dentro. Léo, um dia nós chegamos em casa e estava bem quente, cara, o dia.
A mãe abriu a janelinha do quarto, que ficava de frente para a sala. Era uma janela quase no teto, em formato de retângulo. A mãe abriu aquela janela e disse: Jamerson, Jonathan, não fechem a janela, hein? A mãe foi tomar banho e eu e meu irmão ficamos lá na sala mesmo, né? Ele parecia assustado, mas eu acho que era por causa do jeito dele mesmo, né? Sei lá. Ele foi lá pro quarto, né? Já que o quarto era sempre geladinho, e voltou assustado, maluco. Parecia que ele tinha visto algo. Perguntei pra ele se estava tudo ok. Ele falou que sim, mas ficou com aquela cara estranha. Aí ele ficou lá e escutamos uma batida, mas ignorei, né? Quando a mãe saiu do banheiro, a janelinha estava fechada. Observação, essa janelinha ficava emperrada, era difícil de fechar e abrir. Eu não alcançava ela também, e nem meu irmão, né? Eu disse pra não fechar a janela! Mas nós não fechamos, mãe. Estávamos aqui o tempo todo. Eu apenas escutava a mãe brigar e o meu irmão tentando nos defender, né? Realmente não fomos nós. Depois disso, a mãe abriu a janela novamente. Mais tarde, nós fomos dormir, né? Já era hora. E tava calor ainda lá na sala. Mas assim que entramos no quarto, ficamos com um frio repentino, cara. Parecia até que tinha ar-condicionado ali naquela bodega. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi meu irmão cochichando. Jonathan, tu tá ouvindo isso, cara? Eu fiquei quieto, então nós ouvimos um barulho vindo da sala, como passos bem leves. E alguns segundos depois, aquela janelinha, sabe, que é dura, emperrada, bateu, fechou sozinha outra vez. Naquela hora, ninguém teve coragem de sair da cama e ver o que estava acontecendo. E também tenho certeza que não era nossa mãe que fechou aquilo ali, porque quando ela apaga, quando ela dorme, ela vai até o outro dia, devido aos efeitos do remédio para dormir, né? Até hoje vejo minha mãe vendo coisas pela casa, sendo que eu não vejo nada. Só escuto coisas estranhas acontecerem ali dentro. Oi, Léo, sou o Rian. Me desenha um pouco gordinho. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava em casa, já era noite. Eu estava assistindo TV na sala. Todo mundo estava dormindo, menos eu e minha mãe. Eu estava assistindo bem de boa, né? Até que eu ouvi um toc, toc, toc na porta, que era daquelas de alumínio, sabe? Então andei até a porta e olhei para baixo para ver se via algum pé de alguém, mas não vi nada. Depois olhei por uma janela do lado da porta e também não vi nada. Então voltei pro sofá e fiquei sem me importar muito com isso. Depois de um tempo eu ouvi de novo toc, 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 toc. Então olhei do sofá direto para a porta. Fiz tudo de novo, mas não vi ninguém. Então comecei a me preocupar. Isso aconteceu umas 2 vezes. Na 4ª vez eu juntei coragem, abri a porta e dei um pulo para trás. Vi apenas um cachorro e uma vassoura no chão. Então eu fechei, novamente e fiquei lá no sofá. Novamente, mais batidas. Lá estava o cachorro, estático, sem piscar, sem latir, nada. Com muito medo, eu fechei a porta e corri. Desliguei a TV na hora. Pensei em falar com minha mãe, mas ela já tinha ido pro quarto dela dormir. Corri para o meu quarto e não consegui dormir direito. Recentemente ouvi falar sobre uma criatura que pode mudar de forma, de voz e se passar por outra coisa, por outro ser vivo. No dia seguinte, minha mãe disse que não queria cachorro em casa, que não tínhamos condições de ter bicho. Eu perguntei sobre o que ela estava falando. Ela me disse que tinha um cachorro na frente da nossa casa e achou que eu tinha alimentado ele e por isso o bicho não saía de lá. Curiosamente, quando eu olhei, já não vi mais nada. Será que esse cachorro realmente era um cachorro de rua que apareceu lá em frente de casa? Ou alguém abandonou aquele bicho ali, bateu na porta e saiu correndo? Eu não faço a menor ideia do que ocorreu naquela noite. E aí,
meus amigos, essa última história aí foi animada pelo meu mano JP, do canal JP Mundo Animado. Ele tá fazendo uma série muito legal no canal dele, caras. O nome é Caçadores de Assombrações. Maluco, parece anime, a parada tá muito boa. Tem luta, terror e aventura. Tá maneiro pra caraca, sério. Já tem outro episódio, dá uma moral lá pra ele, vê lá a qualidade do trabalho. Tá uma maravilha, meu parceiro. Qualidade pura. Kid Siren. Você deve ter ouvido falar do Siren Head, a criatura alta esquelética que se camufla em áreas abandonadas, imitando estruturas e sons para atrair vítimas desprevenidas, não é mesmo? Durante anos acreditou-se que ele fosse o único, mas isso mudou. Recentemente surgiram relatos de uma entidade menor, mais ágil e muito mais difícil de detectar. Inicialmente se pensava que se tratava de apenas uma variação do mesmo organismo, porém, após a análise de padrões de comportamento, uma nova hipótese foi levantada. Trata-se de uma espécie relacionada, uma mais jovem, agora chamada de Kid Siren. Diferente da versão adulta, Kid Siren não habita apenas floresta ou zonas isoladas. Ele prefere ambientes próximos a humanos, especialmente em locais onde há presença frequente de crianças ou animais de pequeno porte, como cão e gato. Esses ambientes oferecem algo específico para ele, e ele adora. Movimento constante, rotina previsível e vulnerabilidade, mano. Seu tamanho reduzido permite acesso a espaços impossíveis para a criatura maior. Forros, armários, dutos, paredes ocas. Ele não precisa se esconder à distância. Ele já está dentro do ambiente muito antes de ser percebido. Os primeiros registros indicam que a presença da criatura não é identificada visualmente. Ele começa pelo som. Frequências baixas, quase imperceptíveis, que se misturam ao ambiente cotidiano. Com o tempo, esses sons se organizam, assumindo padrões familiares da vítima. Memórias auditivas são utilizadas como ferramenta. Chamados conhecidos, rotinas repetidas, pequenos ruídos que não levantam suspeitas. Em locais com crianças, há um padrão recorrente. Objetos fora do lugar, portas que permanecem entreabertas, desenhos que passam a representar figuras altas como formas incomuns na cabeça. Em ambientes com animais, o comportamento muda antes de qualquer outro sinal. Eles evitam determinados espaços, observam pontos específicos por longos períodos e reagem ao que não pode ser visto. O comportamento mais preocupante é a sua evolução. Registros sugerem que, após um certo período, a criatura vai crescendo, se alonga, perde a capacidade de se esconder em espaços pequenos e abandona ambientes internos. Alguns pesquisadores acreditam que seja o estágio inicial do próprio Siren. Se essa teoria estiver correta, então nunca existiu apenas um, sempre houveram mais deles. Eles apenas começaram pequenos, inseridos em ambientes comuns, observando rotinas simples, aprendendo padrões humanos. Os casos continuam aumentando. Caso você tenha irmão pequeno, criança, filho, primo, cuidado onde coloca aí os menorzinhos, hein? Porque Kid Siren fica só esperando, se escondendo para coletar novas vítimas. Ah, Kid Siren infeliz. Em uma noite chuvosa, um casal escuta um barulho vindo de sua porta, parecendo um choro de criança. Quando eles vão ver o que se tratava, acabaram se deparando com um bebê abandonado. Eles começaram a cuidar dessa criança com muito amor e carinho, e com o passar do tempo notaram algo diferente.
A menina estava mudando. Sua pele estava ficando mais avermelhada. Eles a levaram na pediatra para fazer check-ups de rotina e averiguar o motivo dessa mudança. Mas a médica não conseguiu descobrir a causa. Os pais da menina começaram a observar que ela tinha uma natureza violenta, que a mesma era agressiva demais. Eles sempre explicavam como se portar e ilustravam o que era certo e o que era errado. Mas viam que ela pendia sempre para o lado do mal. Para ajudar em seu processo de aprendizado, seus pais lhe deram um bichinho de estimação, um ratinho doméstico. Ela nunca havia visto uma criatura assim e ficou feliz com o presente. Assim, ela precisaria cuidar do animal e valorizar a vida. Para a surpresa de seus pais, em uma semana já não viram ela mais brincando com seu bichinho. Eles perguntaram onde estava o rato e ela respondeu que não sabia, que provavelmente tinha fugido enquanto ela dormia. O tempo se passou e uma manhã em que ela estava na escola, sua mãe estava arrumando seu quarto e ao passar o pano embaixo de sua cama, encontrou restos mortais, como se tivesse comido o bicho. Sua mãe acabou deixando para lá e não contou a ninguém sobre isso. A cada dia que passava, sua aparência ia ficando mais esquisita. Foi ficando mais magra e a pele mais seca. Já não sentia vontade de comer as refeições e achava um nojo tudo o que sua mãe a oferecia. Seus pais já estavam muito preocupados e decidiram ir novamente em um médico, agora em um especialista. Eles achavam que ela estava com algum distúrbio alimentar ou algo do tipo. Então, na manhã seguinte, ao irem acordar sua filha, quando sua mãe puxou o lençol, ela estava diferente, com uma sirene posicionada na região de sua boca. Tomou um susto por ter sido acordada de repente e gritou, fazendo com que toda a casa fosse destruída. A frequência foi tão absurda de seu som que só sobraram destroços. Após esse acidente, ela ficou traumatizada por ter acabado com sua família e assim começou a renegar totalmente sua natureza obscura. Os impulsos sombrios que vinham precisavam ser diariamente contidos. Assim a menina foi crescendo e tentou continuar sua vida normalmente. Seguiu a rotina de estudante, mas infelizmente não conseguiu resistir por muito tempo. Sua natureza Siren necessitava de carne humana. Todos os outros alimentos para ela eram indigeríveis, só restando uma única coisa a se fazer: comer os alunos de sua escola. Então ela foi selecionando pessoas que enchiam o seu saco e que a maltratavam. Assim foi agindo nas sombras e mantendo seus rastros escondidos até hoje. Há algum tempo eu postei um vídeo sobre uma criatura muito esquisita chamada Siren Head. Esse ser medonho não é o único de sua espécie que aterroriza a vida das pessoas. Por isso, vamos falar aqui da linhagem Siren. Até hoje foi catalogada 4 variações da linhagem Siren. São criaturas que aparentemente descendem de Siren Head, ou tiveram o mesmo processo biológico que ele teve para sua formação estrutural. Basicamente, criaturas fundidas com peças ou coisas e que utilizam sua sirene para emitir algo e se alimentar por ela. O primeiro é conhecido como Ice Siren Head. É um quadrúpede que tem esse nome devido à sua forma de caçar suas presas. Utiliza o som para atordoar o alvo e em seguida o freezer que tem em seu tórax para aprisionar e congelar sua vítima, estocando por meses. Assim, sempre tem uma despensa cheia de carne congelada para se deliciar. Só é avistado no inverno, em locais com muita neve. Por isso, utiliza seu freezer para estocar comida para os meses que não sai do seu esconderijo. Wood Siren Head. Essa variante caça em ambientes florestais, utilizando sua aparência física como vantagem para se camuflar. A textura de sua pele parece de madeira e olhando essa criatura junto à natureza, passa despercebido.
Tem dedos finos como galhos secos, que têm a função principal de perfurar suas presas. Sua cabeça tem 5 sirenes de tamanhos diferentes, adequando para cada animal que ele captura. Se avistar um ratinho, emite sons do seu parceiro ou parceira para que o roedor se aproxime. Então, quando está no seu alcance, Woody captura e come com a sirene pequena. Já se for um veado ou algo do tipo, utiliza o maior, sempre adequando a sirene ao bicho. Blood Siren Head é a variante mais alta de todas, chegando até 40 metros de altura esse bicho. Tem pele vermelha que estão sempre escorrendo sangue, portando 4 sirenes em sua cabeça. Essa variante é muito agressiva e aniquila mais por prazer do que fome. Ele apenas bebe o sangue de suas vítimas e deixa o sólido largado lá, ingerindo muitos litros de sangue até suas veias estourarem e escorrer por suas partes. Esse bicho, sem dúvida, é algo brutal. Shadow Siren Head. Essa variante carrega um componente muito perigoso em seu corpo. Ao contrário do Ice, que carrega um freezer no tórax, Shadow tem um dispositivo antigravitacional dentro de si. Não se sabe se foi uma arma criada por terroristas para fins duvidosos ou um estudo mal sucedido por alguma organização. Apenas sabemos que Shadow emite ondas para direções aleatórias, podendo causar danos irreversíveis para quem está perto ou mesmo longe. Seu alcance pode chegar a quilômetros de distância, fazendo pessoas flutuarem, cidades inteiras descolarem do chão, e quando o efeito passa, a catástrofe está feita. Toneladas e toneladas caindo de uma altura absurda, causando caos total. Não se sabe ao certo do que ele se alimenta, pois não aparenta ter um propósito diferente do que destruir tudo. Bom, essas foram as variações de Siren Head. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma noite, um homem estava em seu chalé, se preparando para dormir, e de repente escutou a porta se fechando. Foi até a janela e viu seu filho, Geraldinho. Está andando no quintal. Estranho, o que ele está fazendo acordado uma hora dessas? Chamou o garoto e ele não respondia. Continuava andando até a cerca limite do quintal, quando chegou perto e tocou no ombro dele. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Eu é que te pergunto, por que não está dormindo, Geraldinho? E o garoto não consegue responder o porquê está ali fora. No dia seguinte acontece a mesma coisa e o pai intercepta o garoto na porta. Onde você tá indo, meu filho? Eu escutei um chamado vindo do quintal e eu preciso ir. Quem te chamou, meu filho? O coelho falante. E o que ele quer com você? Ele mora num buraco no quintal da gente. Me chamou para visitar o mundo dele. Disse que lá é um mundo fantástico e que já levou várias crianças. Só falta eu nessa aventura. Filho, você estava sonhando. Volte para a cama e durma. Depois de colocar seu filho, foi até o quintal e logo se aproximou dos arbustos da cerca. Escutou um barulho de folhagem, como se algum animal estivesse escondido. E ao abrir o mato, viu um buraco de aproximadamente 30 centímetros de diâmetro. Achou que algum bicho estava fazendo passagem pelo quintal dele. Pegou uma pá e jogou terra para tampar o buraco. Geraldinho deve ter visto aquele buraco e começou a criar essas histórias em sua mente fértil. Foi o que o pai pensou, né? Então, na noite seguinte, por volta de umas 23h33 da noite, foi até o quarto de seu filho para ver se estava tudo bem, né? E para sua surpresa, ele não estava lá. Foi em todos os cômodos e nada do garoto. Logo lembrou a história do menino. Foi correndo pro quintal e quando chegou nos arbustos, o buraco estava novamente aberto. Só que agora tinha 1 metro de diâmetro. Ele ficou desesperado e começou a se enfiar no buraco, à procura de seu filho. Ele não sabe, mas seu filho caiu no canto de Siren Bunny. Isso mesmo, essa criatura parece um coelho normal, daqueles fofinhos, mas quando cai a noite, ele vai caçar.
Normalmente aparece em cidades do interior. Procura por uma vizinhança que ofereça bastantes crianças e cava túneis até o quintal dessas pessoas. Sua face se abre e uma sirene é exposta. Com suas antenas, ele capta a localização exata e emite um sinal hipnótico no alvo. Apenas crianças escutam essa frequência. E não tem como se defender disso, meu parceiro. A única forma da criança sair desse transe aí é alguém de fora intervir, né? Assim ele consegue atrair várias crianças para a sua toca, mano. E uma vez entrando lá, já era. Ô, mano, deixa eu te falar uma coisa. Esses monstros aí, Siren Head, já estão indo longe demais, né, meu parceiro? Meu Deus. Não é possível que até em um ambiente como a escola, mano, esses bichos do capiroto aí apareçam pra perturbar nós. Já perceberam que toda escola toca um alarme em determinados horários do dia? E quando isso acontece, ocorre alguma coisa como hora do recreio e também hora de ir embora, né, meu parceiro? São sinais básicos para que todos se situem do tempo e o que está por vir. Sabendo disso, uma criatura começou a se aproveitar desse ambiente escolar para poder se alimentar, fazer vítimas e encher o bucho, né? Conhecido como Siren School, esse monstro da linhagem Siren se instala em escolas e simula esses sinais que estamos acostumados a ouvir, confundindo os alunos que ali estudam e até mesmo os professores, causando grande confusão. O professor tá dando aula lá, né? E do nada o sinal toca. As crianças pensam que é hora do recreio e saem loucas à procura de diversão. Entretanto, são avisadas pela autoridade ali presente para voltar. O alarme tocou por engano, diz o diretor. Entretanto, é nesse momento que Siren School pega suas vítimas, os desagarrados da multidão que estão por ali passando. Estima-se que essa espécie de Siren Head tenha conseguido se adaptar a esse ambiente escolar e que esteja se reproduzindo rapidamente nas cidades. Ele também pode soltar névoa, cara, fazendo com que haja pouca visibilidade. E assim fica mais fácil pra ele, né, capturar os desgarrados aí e encher o bucho, tá ligado? O meio de você sobreviver caso sua escola tenha uma criatura Siren School é evitar andar sozinho. Sempre ande com pelo menos uns 5 amigos aí junto, meu parceiro. Fique longe dos postes, mastros ou qualquer coisa que pareça um poste aí com sirene, tá ligado? Assim terá mais chances de sobreviver. Caso seja capturado, grite e faça bastante barulho. Essa criatura não quer chamar atenção para a sua ação, né? Isso pode comprometer sua atuação na escola ali. Então, meu amigo, cuidado aí, hein, com Siren School. Esse bicho tá muito bizarro. No ano de 1942, os Estados Unidos testaram uma nova arma chamada de bazooka. Ela serve para lançar foguetes a uma distância aí e explodir o alvo repentinamente, mano. O principal objetivo era destruir tanques de guerra. É uma arma extremamente fácil de carregar, com 6 quilos aproximadamente. O soldado pode colocar aí no ombro e se esconder em destroços ou covas em campo de batalha. E quando o inimigo menos espera, o tanque seria surpreendido com um míssil na fuça. Mas o que eles não contavam foi que, aproximadamente um ano mais tarde, os aliados começaram a ser atingidos por uma bazuca também. Arma que foi criada por eles. Teriam os inimigos copiado esse artefato? Sim, os japoneses e alemães criaram suas réplicas, nomeadas de Type 470mm AT Rocket Launcher e Panzer Track, mano, respectivamente. Mas não era esse caso, cara. A equipe de inteligência americana conseguiu informações diretas do campo de batalha, mas não conseguiram explicar a seus comandantes o que era aquilo. Soldados diziam ter visto uma criatura magra e muito alta, e que atirava mísseis por sua cabeça. Tinha forma de bazuca e estava causando muitas baixas. Quem cruzasse o caminho desse monstro se agarrava em sua fé e pedia a Deus um lugar ao seu lado antes de explodir. Chamado de Bazooka Siren Head, provavelmente foi o primeiro monstro de sua espécie. Detonou muitos em campo de batalha e ficou a dúvida no ar. Quem seria o autor dessa abominação?
Algum país teria criado isso em laboratório? Ou forças do mundo sobrenatural teriam feito isso? Bazooka Siren Head surge em momentos de conflitos da humanidade e o seu único objetivo é destruir e se alimentar de humanos que ficam pelo caminho. Você pode fazer o que quiser, ferir quem quiser, fugir para onde quiser, mas a balança do mundo sempre pesa cada ação. Quando alguém causa dor e acredita que escapou, algo é liberado para cobrar essa dívida. Criaturas inimagináveis atravessam portas, paredes e esconderijos. Nada fica impune. Conheça o Violador Martelo. Possui um braço mutante em forma de marreta viva, coberto por espinhos extremamente duros. Quando encontra uma porta resistente, os espinhos crescem para aumentar o impacto. Ele sente o medo escondido atrás da madeira e golpeia até a porta se despedaçar. Surge em casas onde alguém esconde objetos roubados ou provas de crimes. Então, se você é um ladrãozinho, acho que já era pra tu. Violador do eco destrutivo. Inspira uma quantidade absurda de ar e infla o tórax como um balão grotesco. Ao liberar tudo de uma vez, cria uma onda sonora capaz de estilhaçar portas e paredes. Apenas materiais extremamente reforçados conseguem resistir ao impacto. Persegue pessoas que já tiraram vidas pequenas por crueldade, e seu grito pode destruir tudo. Violador Ferrugem. Carrega um líquido corrosivo que transforma metal em ferrugem quebradiça em segundos. Fechaduras, grades e correntes se desmancham ao seu toque. Ele atravessa prisões e cofres como se fossem feitos de pó. Surge perto de criminosos que acreditam estar seguro atrás de barras de ferro. Violador Corrente. Antes de aparecer, o som de correntes arrastando ecoa pelos corredores. As correntes vivas se estendem pelas frestas das portas e puxam o alvo pelos braços. A força é implacável, como se a própria gravidade estivesse puxando. Costuma perseguir pessoas que abandonaram suas responsabilidades e deixaram os outros para trás. Portas foram feitas para proteger, esconder, separar o lado de dentro do lado de fora. Mas para esses violadores, trancas, paredes e esconderijos são apenas um detalhe para eles. Porque quando a balança do mundo decide cobrar uma dívida, sempre haverá algo do outro lado da porta pronto para entrar.